Bom dia, Andreia. Antes de mais, obrigada por estar aqui conosco. Antes de falar sobre o que é a empresa, a importância deste tipo de eventos para o setor. Muito bom dia. Este tipo de eventos é de facto extremamente relevante para que possamos aproximar o que é os estudos científicos, portanto a comunidade científica, dos produtores. Portanto, é essencial que se perceba o que é que está a ser desenvolvido e como é que isso pode ser aplicado no campo. E este simpósio em particular, porque estamos aqui num território cuja economia local é muito potencializada precisamente por castanheiro. E, no fundo, qual a importância deste setor para a vossa empresa, Andreia? O setor da castanha é muito importante porque, para nós em particular, porque nós temos vindo a estudar o castanheiro, porque ao sermos uma empresa de biotecnologia vegetal temos uma componente também científica bastante elevada, temos vindo a estudar o castanheiro desde a sua base, ou seja, desde a sua produção, propagação, se quisermos assim, que é feita, como foi referido, em laboratório, in vitro, sob condições controladas, mas também, e porque atravessamos uma época difícil, principalmente com as alterações climáticas e isso leva-nos para o aparecimento de novas pragas e doenças, obrigou-nos também a estudar não só a planta, mas também todo o ecossistema. E daí também estarmos a estudar, já há alguns anos, também tudo que é a nível de apoios do solo, portanto, microbiologia do solo, para chegarmos a produtos micorrízicos, se quisermos chamar-lhe bioestimulantes, para que consigamos não só ter uma planta selecionada para ter um bom fruto, uma boa castanha, mas que também que lhe permita sobreviver e desenvolver em ambientes que infelizmente vão ter cada vez mais estes picos, principalmente picos de temperatura que temos todos assistido nos últimos tempos. Há quanto tempo se estão a dedicar à cultura, Andreia? Nós começamos a dedicar à cultura in vitro de castanheira no final de 2015 e em 2018 começamos a dedicar-nos ao estudo dos fungos micorrízicos e daí criamos uma chamada Micoteca, que é uma coleção de fungos. Em termos comerciais, em 2018, finais de 17, 18, saem então os primeiros clones para o mercado. Atualmente somos o maior produtor de castanheiro híbrido via in vitro na Europa. E produzimos também o produto micorrízico que utilizamos, ou seja, nós próprios utilizamos o nosso produto na produção, ou seja, inoculamos em viveiro, mas temos-lo também disponível, quer para outros viveiros, isto em termos europeus, ele é um produto que é vendido em toda a Europa, e também aos produtores que queiram reforçar, digamos assim, o sistema imunitário das suas plantas. Este produto é uma mais-valia em termos produtivos, Andreia? É uma mais-valia porque o Michael Chest, ele é do solto e volta para o solto. Ou seja, este trabalho começa com a colheita de cogumelos, que o cogumelo é o fruto do fungo, como a castanha é o fruto do castanheiro, o cogumelo é então a fase frutificada, que surge ali entre normalmente o outono, onde vemos mais cogumelos, mas também na primavera, também aos chamados cogumelos de primavera, e portanto é feita essa colheita, é feita depois um isolamento em laboratório, multiplicação, pronto, sem entrar em grandes detalhes exaustivos, mas ao fazermos este processo, que é biotecnológico, mas que surge de uma origem 100% natural, faz com que a sua inoculação depois na planta seja algo que também por si é natural e é feita uma adesão dos micro-organismos, neste caso os fungos,
com as raízes da planta muito rapidamente. Isso realmente permite que a planta se desenvolva em condições mais adversas, mais rápido e também, precisamente em solos pobres e com falta de água, temos efetivamente um efeito benéfico muito superior, porque aí sim, esses apoios, essa simbiose é bem mais expressa do que quando as plantas estão em situações, digamos, confortáveis. E qual tem sido a adesão ao produto, engenheira? A adesão ao produto tem sido muito boa. Primeiro começamos com um processo de divulgação e também, lá está, para comunicarmos corretamente em que é que consistia exatamente este produto, porque há sempre muitas dúvidas e há uma série de bioestimulantes de diferentes composições no mercado e é um setor que está a evoluir a uma velocidade, quase a velocidade da luz, e portanto foi preciso explicar que de facto são produtos que são colhidos nos soltos e que depois são reintroduzidos nos soltos, portanto que são 100% de origem natural. E depois ocorre um fenómeno aqui que já não nos é de todo estranho, que é, às vezes é mais fácil comunicar com países terceiros, digamos, quando digo terceiros, digo ainda europeus, mas houve uma aceitabilidade numa fase inicial maior, ou seja, nós acabamos por vender produto para a Áustria, para a Eslovénia, para a Itália, para outros tantos, para a Grécia, para outros tantos países, e depois foi o caminho quase contrário, depois começarmos aqui a adquirir em Portugal. No entanto, só realçar que, como é um produto que já é introduzido nas próprias plantas, o próprio cliente, nacional ou não, já levava o produto, ou seja, acabou por, de certa forma, reforçar esse trabalho de comunicação mesmo do produto, que é um produto que está em constante evolução. Podem surgir novos a partir desse, Andreia, é isso que me quer Sim, nós estamos sempre a trabalhar em novas formulações, também com base na idade da planta, porque percebemos desde cedo que há uma hierarquia digamos, de ligação, há uma hierarquia de simbiose que varia com a idade das plantas. Portanto, as plantas são seres de facto extremamente inteligentes e elas têm as suas preferências de fungos, digamos, e ao longo da sua vida, ou seja, ao longo do seu crescimento, vão alterando essas preferências. Isso são estudos realmente bonitos, que nos dão matéria para desenvolver diversas formulações, que também já estão disponíveis, em função da idade da planta. E depois, com a necessidade que foi de chegarmos a mercados que não são os europeus, começamos a ter muita procura, em particular do Chile, para esse tipo de produto. Tivemos um problema que foi a forma como o produto estava apresentado, que era uma base gelificada, fazia com que os custos de transportes, obviamente de grandes distâncias, pudesse por vezes ser quase superior ou mesmo superior ao custo do produto. E então tivemos a trabalhar nos últimos 18 meses numa versão especial em que os micélios são desidratados, em que vão agora, já este outono, quase em saquinhos, ou para simplificar, quase tipo gelatina, em que depois, em qualquer parte do mundo, se pode fazer a mistura com água e a aplicação do produto. E, basicamente, deixamos aqui 90% ou 95% do peso e do volume do produto. Mas foi algo que surgiu também face ao desafio do mercado. Temos que nos adaptar. Voltando para a parte do clone, os clones são produzidos, digamos, a partir de variedades tradicionais, antigas. Fale-me um pouco desta vertente, engenheira. Então, nós temos, no castanheiro, temos o porta-enxerto e a variedade produtora. Temos o porta-enxerto porque ainda há uma série de problemas, em particular a doença da tinta, que dizima e destrói por completo a planta. Quer plantas jovens, quer plantas adultas. Ou seja, a nossa primeira preocupação, quando começamos a trabalhar em castanheiro, foi desenvolver in vitro castanheiros híbridos
porque são resistentes à doença da tinta, e híbridos porque resultam de uma mãe que é europeia e um pai que é japonês, neste caso, e temos os filhos, a descendência, com essa resistência, porque o pai japonês confere resistência à doença da tinta. Tinta precisamente porque é negra e tem quase um cheiro também quase de tinta, e que dizima. Quando passamos na estrada no Souto e vemos uma planta que parece que levou um raio de cima a baixo, e às vezes plantas centenárias, é tinta. Como esse é um flagelo que está em praticamente, eu arrisco-me a dizer, em todos os soutos, nós não temos como fugir dele, temos que o combater. Então o que é que nós fizemos? E respondendo à questão, primeiro, porta-enxertos resistentes à tinta. No nosso caso, temos os que já foram desenvolvidos pelo Instituto Nacional de Investigação francês na década de 80, já tinham dado provas em campo da sua compatibilidade com as nossas variedades tradicionais, e começamos então a produzir esses porta-enxertos em massa. Pronto, estamos a falar do primeiro produto e da base, porque sem uma boa base nunca vamos conseguir produzir, pelo menos com a rentabilidade que gostaríamos, porque estamos a estar sempre a transplantar e isso implica custo, e o agricultor chega a um ponto em que acaba por desistir, fica sem energia para continuar. Por outro lado, temos feito um trabalho muito interessante, que também já tem, nós tentamos sempre trabalhar em parceria com a comunidade científica, e tem uma série de projetos de investigação e desenvolvimento em parceria com universidades e politécnicos, ou seja, também tudo o que eu estou a falar aqui está devidamente publicado, e temos até alguns artigos também na Voz do Campo, e que, de facto, começamos então a fazer um trabalho de seleção dos melhores exemplares, das melhores mães, digamos, da região, toda a região onde existe castanha. Fizemos essa seleção das árvores-mãe e recolhemos material para introduzir em laboratório e multiplicar, ou seja, clonar essas variedades. Falo de Longal, Martainha, Judia, Boaventura, Bária, uma série de variedades, praticamente diria que teremos praticamente todas, e começamos a multiplicar numa escala já maior. Para quê? Para dois objetivos. Para termos material para fazer enxertia, ou para virmos a estudar o próprio comportamento das variedades tradicionais e a sua resistência delas próprias a doenças como a tinta e outras que também existem. Este caminho foi posterior, porque primeiro precisamos da base, precisamos agora então, e temos já essas variedades tradicionais, e começamos a trabalhar para finalizar digamos, o processo na microenxertia. Porquê? Porque a enxertia, quanto mais jovem a planta for, no momento da enxertia, mais hipóteses tem de depois ter uma boa cicatrização, um bom desenvolvimento, e já ultrapassamos para o produtor aquela fase em que tem que plantar porta-enxerto, esperar meio ano ou um ano para a enxertia, esperar que a enxertia corra bem. Portanto, temos esta série de incertezas. Com isto, tentamos ultrapassar estas questões, maioritariamente temporais, sendo que aqui tempo é dinheiro, e estamos nesta fase de adaptação da microenxertia um scale-up, no fundo, à escala, porque é um processo difícil e moroso ainda. Pronto, e da planta é um bocadinho esta evolução de estudo que tem sido feita, e que o produtor e o mercado necessita com urgência para rentabilizar os seus soltos. E em termos de mercado, não sei se me pode adiantar, quantas plantas saem do vosso viveiro por ano? É sim, nós produzimos anualmente, nos últimos, estamos a falar na última época, portanto estamos a falar agora no terceiro ano, nos últimos 3 anos temos feito 100 mil castanhas por ano. Nem todos são vendidos no próprio ano, como é lógico, porque nós produzimos em contínuo e depois há que fazer crescimento e a dita engorda, e portanto, mas isso é o que é produzido. Depois, porta-enxertos, só fazer essa ressalva. Portanto, porta-enxertos híbridos resistentes à doença da tinta. Se falarmos em enxertados, o número baixa muito, porque estamos nunca acima dos 10 mil.
o que é uma diferença, são 10% face ao que é produzido em porta-enxerto. Também porque os porta-enxertos começaram mais cedo, estão muito mais otimizados e havemos de lá chegar, digamos, aos produtos, à microenxertia. Mas em termos de número é isto que estamos a falar. Porquê? Porque nós não vendemos só para produtores, também vendemos para viveiros e vendemos para toda a Europa. Para toda a Europa e apesar de termos pedidos para fora da Europa, toda a legislação envolvente com o países terceiros implica aqui muitas limitações a nível de terra, de substrato, de transportar, digamos, terra que pode estar contaminada e, portanto, é algo que nós estamos a estudar porque exigiria aqui um desenvolvimento de um novo produto ou pelo menos um novo formato. Mas temos então o que trabalhamos, planta, qualquer planta em vaso, sempre, não fazemos castanhas de raiz nua, nem são sempre envasados, em vaso de 7 litros, portanto é um vaso grande que permite ao produtor, já lhe dá segurança que a planta vai bem aclimatada e com as características que necessita para ter um bom transplante. E temos uns vasinhos de 1 litro, biodegradáveis, de papel, muito interessantes para quem quer também fazer viveiro e fazer a viveiro ao ar livre, ou para quem tem viveiro coberto, digamos, em estufa ou não. E temos esses dois formatos, e esse formato é o que neste momento os viveiros estão a pedir, e é o que se justifica para um viveiro, é que tenha um formato mais pequeno, que ele próprio faça engorda e que dê o seu valor acrescentado ao produto. E qual tem sido o vosso papel junto dos produtores? Tem algum apoio no terreno, engenheira? Então, nós não temos nenhum serviço, digamos, de consultoria de terreno. Não temos. No entanto, nós fazemos tudo o que tiver ao nosso alcance para podermos responder às questões dos produtores. E eu tenho um enorme respeito pelos produtores porque eu, enquanto responsável pela Direção de Investigação e Inovação, é com quem eu mais aprendo. Porque, de facto, são eles que conhecem os problemas, são eles que estão no terreno e também que conseguem perceber se as soluções que estamos a desenvolver são, de facto, uma mais-valia e têm o impacto que nós achamos que temos em laboratório, digamos. E, nesse aspecto, todos estes trabalhos que nós fazemos também junto com eles. Fazemos desde a seleção das plantas, as colheitas, o próprio feedback da produção daqueles anos. Tentamos acompanhar as nossas plantas, obviamente, no pós-plantação, perceber como é que está a correr. Ou seja, não temos um serviço propriamente dito, porque apesar de sermos 23 pessoas, não temos a capacidade de ter técnicos a deslocarem-se a todas as parcelas, mas fazemos questão de, quando vamos a determinado local, de contactar, ver como é que estão os soltos, dá-nos também alguma satisfação saber que as coisas estão a ir no bom caminho. Engenheira, para terminar, de futuro, quais serão as linhas de investigação? Da nossa parte é continuar a otimizar a microenxertia ou outras técnicas que nos permitam dar ao agricultor, dar ao produtor uma planta já final, para que ele tenha o mínimo de trabalho possível no campo e para que tenha uma produção o mais rápido possível, embora nós estamos a falar de plantas clonadas que ao 3º ano já dão ouriços. Associa-se muito aos 10 anos, porque havia seminal, que era um facto. Portanto, a realidade já mudou completamente. Ao 3º ano. Exatamente. Agora, vamos continuar nessa matéria e estamos já muito, muito focados a estudar o que efetivamente está abaixo dos nossos pés. Eu não tenho a menor dúvida que a microbiologia do solo, estas relações entre micro-organismos e raízes, são de facto não é o futuro, é o presente, e eu não tenho dúvidas que será nos próximos 10 anos a área, e isso vai se refletir obviamente na Dayfield, a área que vai ter um maior crescimento,
porque nós neste momento só conseguimos identificar cerca de 5% de micro-organismos de solo. Portanto, eu acredito que o caminho vai estar, a grande surpresa, o grande trabalho vai estar abaixo dos nossos pés. Para quem ainda não conhece a Dayfil, onde é que os possíveis clientes podem encontrar a vossa empresa? Onde é que ela está sediada? Então, nós estamos na Póvoa de Lanhoso, estamos no Minho. Nós também temos o nosso site, dayfil.pt, podem ver, podem nos contactar, inclusive podem nos visitar. Nós temos muito gosto também em explicar e mostrar o que é que fazemos e como fazemos. Estamos então na Póvoa de Lanhoso, numa aldeia que se chama Cerzedelo. Muito em breve, aliás, ainda este ano, vamos já fazer uma transferência de instalações, porque estamos também a crescer, mas vamos estar a 3 km do local atual, portanto vamos estar numa freguesia que se chama Oliveira. Vamos manter o nosso espírito de uma empresa de biotecnologia no meio da área agrícola, porque é o que nos faz sentido, é termos alta tecnologia. É importante. No centro do que é a produção, e não nos faria sentido num grande centro urbano, por exemplo. E vamos continuar com a nossa gênese, a nossa cultura muito própria, e é lá que nos podem encontrar. Muito bem, engenheira, muito obrigada pela sua partilha, pelo seu testemunho daquilo que a sua empresa está a fazer pelo setor. Muito obrigada. Muito obrigada, eu é que agradeço. Obrigada, engenheira.